Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje é tarde de domingo, chuvosa. Choveu, parou, tá fresco. E aí, como está? Espero que seu coração esteja também fresco, aberto, né? Para tudo que Deus quer fazer. Ó, o passarinho. Uau, que lindo. Hoje eu vou fazer a continuação. Ah, então tá bom. Eu quero só ouvir os passarinhos. Será que ele tá cantando literalmente a amada dele? Certo. Como que chama quando canta assim? Serenata. Serenata na árvore. Como você está? Como está a sua vida conjugal? Como está a sua vida sentimental, o seu coração? É porque hoje eu vou falar sobre isso. Nunca é tarde demais. Como está a sua intenção de casamento? Ou a sua reconstrução, se você não é aquela pessoa que está entrando no casamento, mas é aquela pessoa que está saindo. Talvez eu estou falando com alguém que está se recompondo da saída de um casamento. Ou de uma situação semelhante ao casamento, mas não um casamento. De toda forma, eu espero que isso aqui te edifique, tá bom? Porque está me edificando. Mesmo. E se você é solteiro, solteira, eu não. Mas a gente já aprende aqui muita coisa, tá? Enfim, se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Eu sou Melissa, sou escritora, sou cristã, sou uma pensadora, sou artista, autista, superdotada. E sou mãe da Polianinha. Ó. Naquela noite, Jean, uma das mulheres mais jovens do estudo bíblico, me ligou dizendo que havia um grupo de Chicago na cidade, pensando que iria gostar de ouvi-las. Não queria repetir nada daquela experiência recente e fui taxativa na minha resposta. Olha, não quero ouvi-las. Não quero que vocês me importunem mais, saiam da minha vida. Penso nisso algumas vezes agora, quando converso com pessoas que reagem da mesma maneira. Minha primeira reação é sair da vida delas. Graças a Deus que Jana fez isso. Ela me ligou e me convidou novamente no dia seguinte. Respondi: você não entendeu ontem à noite? Eu lhe disse para sair de minha vida e me deixar sozinha. Não quero ouvi-las, ok? Não quero mais aquele negócio de estudo bíblico, apenas deixe-me sozinha. Olha a casca gritando alto, né? Eu sou autossuficiente, eu não preciso disso, não preciso desse Jesus. Ela me ligou, até porque aqui lembra que nós terminamos na parte que ela chorou? Então, ela foi pega em flagrante, com suas emoções irrompendo. E para uma pessoa muito orgulhosa ser pega chorando, desmanchada, né, em lágrimas, ela queria o mais rápido possível fugir dessas pessoas, que essas pessoas são testemunhas de que a vida dela não é perfeita, de que ela tem coisas a resolver e que ela tem muitos sentimentos ali. Entendeu? Então, ela quer continuar convivendo com pessoas que reforcem a casca dela. Reforcem a mentira que ela criou, a autossuficiência dela, né? E que ela não tem problema nenhum, e que
ela resolve tudo sozinha, que ela é forte, perfeita, né? Ó, ela me ligou no dia seguinte: Marilyn, eles ainda estão na cidade e acho que você realmente poderia gostar de ouvi-los. Desta vez gritei: você não entendeu? Não, ela gritou: você não entendeu. Uau! Não quero ir, não quero ir. Ela gritou: quero que me deixe em paz. Mas ela gritou. Eu vou gritar aqui, né? Mas vocês entenderam. Nossa, imagina para quem está do outro lado ouvindo, né? É difícil, né? Falar de Jesus, pregar o evangelho, chamar as pessoas para a igreja, porque eu ia dizer, não é minha obrigação, não é minha obrigação. Mas eu digo, não estou ganhando nada com isso, né? De ser tratado dessa forma, ó. Disse sem meias palavras, não, disse algumas outras coisas que não repetirei agora, que devem ser terríveis, bem piores que essa. Disse sem meias palavras que saísse de minha vida. Ela fez, sabe, vocês estão me machucando, então vou machucar vocês. Sabe qual a pior maneira de você machucar alguém? Você mostrar para a pessoa que ela precisa de ajuda, né? Que ela não é tão forte assim, que ela não é tão perfeita assim, né? Que ela precisa desse Jesus. Então, é um tipo de ferida que você abre na pessoa que a pessoa não vai te perdoar. Talvez nunca, né? Talvez só entenda quando realmente passar por esse processo com Jesus. Porque a pessoa não quer encarar seus problemas, não quer encarar, sabe, as suas necessidades, as suas fraquezas, né? E às vezes quer estar com pessoas que reforçam o quê? As suas mentiras, né? Ligou-me no dia seguinte. Louvo a Deus que ela foi tão fiel. Percebi que aquelas mulheres nunca iriam largar do meu pé se não fosse. Assim concordei. Ok, irei hoje à noite, mas não me peçam para ir depois desta noite. Legal. Agora vem uma parte legal. O encontro com Jesus. Mas todo esse processo é solo, né? É uma coisa que eu aprendi nesse livro. Eu não sabia que isso existia. Ah, não, eu já vi, sim. Mas eu vi na realidade. Não, eu já vi, sim. Você já deve ter visto também, né? Mulheres sozinhas, em aniversários, na igreja, com os filhos, cuidando dos filhos sozinha, alimentando, ninando, fazendo tudo sozinha. Acho que a gente já viu, assim, que às vezes a gente prefere não reparar muito, né? O encontro com Jesus. Então, ela vai continuar nesse processo solo dela, né? Estava esperando uma igreja, mas chegamos à casa de alguém. Estavam todos sentados em uma roda na sala de estar, cantando e batendo palmas e louvando ao Senhor. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de ver tantas pessoas. Obviamente estavam por todo lado. Quando o palestrante, um homem chamado Bob Johnson, anunciou que iria falar sobre adoração, pensei, essa não, que chato. Mas não foi nada disso. A única coisa que me lembro foi ele dizer toda noite, adorar e beijar Jesus. Ah, que lindo. Isso tornava-o uma pessoa. Pensei, esse cara conhece Jesus de uma maneira que eu não conheço. Depois ele fez um convite para irmos à frente. Para aqueles que têm uma criação católica, apelos não têm significado nenhum. Nunca ouvira de um apelo para ir à frente em minha vida e não tinha a menor ideia do que seria. Há alguns de vocês aqui hoje à noite que nunca pediram a Cristo para entrar em seus corações. Nesse instante, vamos dar-lhes uma oportunidade. Imediatamente pensei, não se atreva a chegar perto de mim. Eu achava que daria um cartão ou algo semelhante quando se aceitasse Jesus. E eles iriam vir e checar. Sentei-me lá com meus punhos cerrados, grudada naquela cadeira, e pensando que se me perguntassem alguma coisa, iria lhes dizer umas boas. Ninguém me perguntou nada, naturalmente.
Havia pessoas em torno de mim e imaginava o que estava acontecendo. Quando uma garota ficou de pé atrás de mim, várias pessoas se acercaram e exclamaram que tinham orado por ela durante 8 anos. Virei-me e olhei para aquele rosto marcado pelas lágrimas, imaginando que alguém teria feito que necessitasse de 8 anos de oração. As pessoas com quem eu havia vindo não queriam sair imediatamente. Assim tive de ficar por ali e ouvi-las enquanto comiam salgadinhos e tomavam café. Eu queria era sair dali, porém comecei a ouvi-los e novamente estavam falando como Jesus havia caminhado entre eles na semana passada ou ontem. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele estava comigo, o Espírito Santo me disse isso. Comecei a imaginar como é que aquela gente conseguia se expressar daquela maneira e o que eles haviam feito para obter aquele nível de relacionamento. Na noite seguinte, me convidaram novamente, dizendo ser a última noite deles na cidade. Como não tinha outro programa, resolvi aceitar o convite. Dessa vez, a reunião era numa igreja e numa igreja católica. Deus se encontra conosco onde nós nos achamos. Não era uma dessas reuniões caseiras que achava subversiva. Quando subíamos os degraus, as pessoas atrás de mim estavam exclamando: "É um cenáculo." Imagina. Não entendi o sentido daquilo e uma vez mais achei que todas aquelas pessoas eram um pouquinho malucas. Quando entrei, estavam batendo palmas e cantando. Era a coisa mais difícil para mim bater palmas. Quando se vem de um passado de oração silenciosa, bater palmas e cantar torna-se difícil. Era como se tivesse artrite. Simplesmente não conseguia juntar minhas mãos. Assim, assentei-me enquanto todos gritavam aleluia e louvavam a Deus. Desta vez não estava com rancor, apenas queria ouvir o que o palestrante iria dizer. Começou a falar do fato de que Jesus morreu por mim. Toda a minha vida, quando eu pensava na cruz e Jesus dependurado nela, eu era um entre a multidão de milhões. Nem sabia se ele sabia quem eu era na multidão. Eu apenas estava lá. Também me orgulhava de nunca haver cometido adultério ou assassinato. Assim, realmente não achava que pessoalmente necessitasse de um Salvador. Estava sempre alegre por Jesus haver morrido por todos aqueles outros pobres pecadores infelizes, porque me beneficiava com o ganho deles. À medida que o pregador falava naquela noite, de repente percebi que Jesus havia morrido por mim. De súbito me dei conta que miserável pecador eu era. O problema não eram os pecados que havia cometido ou não, mas o fato de que na minha própria natureza eu era uma pecadora. Estava de pé, ao pé da cruz, e Jesus estava morrendo por mim. Nunca pensei que ele mesmo se preocupasse comigo. Estava assombrada que ele morresse por mim. Senti o seu maravilhoso amor derramando-se por mim e percebi que era preciosa para ele. Não aguentava esperar por aquele apelo, nem mesmo sabia a nomenclatura dada a este ato, mas pensei, espero que eles façam aquilo que fizeram ontem à noite, e naturalmente fizeram. Então, quando comecei a me pôr de pé e ir para frente, havia uma outra parte de mim que dizia, você é católica. Isso aí é coisa de crente, você sabe, católicos não fazem isso. Nós já temos. Você está na verdadeira igreja, que está indo para o céu. Eles é que são os que necessitam disso. Você já tem. Você não precisa ficar de pé e ir à frente. Você não precisa fazer isso em público. Tolice. Uma batalha se travava dentro de mim. Meu coração estava doendo para ir, mas era como se tivesse chumbo nos meus sapatos e algo lutava para me manter sentada. Finalmente saltei no minuto em que saí para o corredor da igreja. A batalha estava ganha. Quando dei aquele passo de obediência, o Senhor imediatamente estava ali mesmo para me encontrar. Nasci de novo naquela noite. Uau! Enfim, ela conheceu Jesus naquela noite. Eu tô aqui tomando meu chá pensando sobre isso.
Tô pensando aqui no que ela falou, né? Que ela acreditava que Jesus tinha morrido pelas outras pessoas e não por ela, né? Porque ela se achava perfeita, né? E que ela não precisava conhecer Jesus porque ela estava na igreja certa, porque ela não tinha matado ninguém, porque ela não tinha traído o esposo dela, né? Nossa, tô aqui pensando, sabe, sobre isso. Tô pensando que, sabe, os fariseus também acreditaram nas mesmas coisas, que Jesus morreu por eles. Morreu sim, pelos dois ladrões que estavam ao lado, um de um lado, outro de outro. Morreu sim pelas prostitutas, até por Barrabás, né? Ladrões, assassinos, por aqueles que foram de alguma forma expostos publicamente, sabe, pelos seus pecados, que foram levados ao meio da cidade. Pessoas que saem no noticiário, sabe? Esse é o ladrão, esse é o estuprador, esse é o assassino, sabe? Que tem seu nome manchado por algum erro. E aí me vem à mente, Deus está me mostrando não só os fariseus, mas primeiro ele me mostrou o rico insensato, que ele também achava que ele era perfeito, né? Jesus não morreu por ele e não morreria por ele, né? Quem era imperfeito e precisava eram as prostitutas, os assassinos, os ladrões, o Lázaro, o mendigo, né? Mas o rico insensato não. O rico, aquele que para quem Jesus foi pedir, me ajuda, né? Jesus não pediu ajuda para ele. E ele virou as costas, ai, não posso porque eu amo tanto os meus bens, o meu dinheiro. Esse também não precisava de Jesus porque ele era muito perfeito, né? Aliás, os fariseus sempre estavam na cola de Jesus, porque parece que quem tinha algum problema, algum defeito era o próprio Jesus. E aí eu tô pensando, sabe, sobre tudo isso. Você acha possível que Satanás engane a gente, fazendo a gente achar que nós não temos pecados? Porque é a única solução que eu dou para isso. Ou ela tá certa, que realmente ela e os fariseus e o rico insensato e o rico, todos esses estão certos e Jesus está errado. Quem está certo, quem está errado? Ou porque você nunca teve essa sensação, você que eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa honesta, eu não sou como esses. Será que Satanás cria como se fosse uma ilusão, uma película nos nossos olhos, fazendo a gente acreditar que nós somos perfeitos, que nós somos santos, puros, incólumes, sabe, ao pecado, ao erro? Será? Sabe, quando a gente cresce, o filho da gente não faz as mesmas coisas às vezes que a gente fazia, e a gente acha, às vezes, porque tá fazendo isso, acha imperdoável, e a gente esquece que a gente fez as mesmas coisas, que a gente se comportava assim também, que a gente tinha dificuldade nisso, naquilo, a gente não esquece. Então, é como se, será que não existem pecados nossos que não estão aparentes a nós? A não ser que alguém pegasse, arrastasse a gente por meio da cidade, apontasse ou levasse a gente para sabe,
expor o pecado, sair no noticiário, na TV, no jornal, uma ação pública. Senão a gente não enxerga a trave que está no olho, a gente só enxerga o do outro. Será que o pecado é só aquele que está exposto ou encoberto também é pecado? Mesmo o pecado que a gente não reconhece como pecado, porque estamos cegos, né? Por exemplo, as mulheres que abortam, né? Elas não acham que é pecado. Elas acham que elas estão fazendo certo. Quando na Inquisição se queimavam as pessoas na fogueira, é justiça, não é pecado. Entendeu? E existem muitas coisas que nós fazemos e podemos fazer e que o diabo nos cega a dizer que estamos certos, né? Existem outras formas de roubar. Existem outras formas de trair. Existem outras formas de matar. Com olhar, Jesus falou. Só de você olhar para alguém com ódio. Que Deus tenha... Ele é muito exigente. Medidas injustas. Não falei para vocês sobre o acúmulo? Que para Deus isso é um grande pecado. Então existem muitas formas, né? Nós achamos que somos irrepreensíveis, que somos... Não somos. Não somos. E aí, sabe, eu fiquei pensando, sabe, sobre tudo isso, porque Deus tem me mostrado muita coisa também, no qual eu pecava, por julgar as pessoas, né? E Ele sempre me diz, sabe, por que você não tem esse pecado, esse, aquele, porque você não foi exposta a essa situação. Se você não roubou, se você, sabe, é claro que existem pessoas perigosas, pessoas que têm tendência e pessoas que, digamos, psicopatas, né? Que eu não tenho nenhuma explicação. Eu acho, na minha cabeça, tem alguma coisa, alguma explicação que aos poucos vem vindo, mas não tenho certeza, né? Mas até mesmo as pessoas muito violentas, elas podem talvez ser explicadas por uma infância violenta, agressões físicas, abusos, estupros, enfim. Então, uau. Eu acho que quanto mais a gente tiver a oportunidade de passar pelas situações de dor, de desprezo, de intolerância das pessoas, mais a gente vai poder compreender, sabe, o próximo. Senão nós vamos nos tornar, sabe, esses que não podem ser salvos. Chegar num patamar de perfeição, porque o diabo também, você acha que ele acha que ele precisa de Jesus? Então, a gente chega assim, semelhança com Satanás, né? Satanás é perfeito, ele não quer admitir, ele é o perfeito, né? Ó, a crueldade com os animais, porque eu sou racional, eu sou perfeita e eles têm que me servir, sabe? Eles não sentem dor, os fetos não sentem dor, né? E por muito tempo a mulher também foi considerada, ela não sente dor, ela tá aí para servir, ela é uma coisa, ela é um objeto. Você entende que a perfeição, a racionalidade... Ai, tá acabando a bateria. Muitas coisas, gente. Inclusive eu tenho falado para vocês sobre a cultura do sacrifício, sabem que você separa uma parte da população para sofrer, outra parte para ser feliz, como as casas de prostituição, a prostituição, a separação das pessoas pelo que elas têm, né?
valorar uns, desvalorar os outros, valorar, sabe, muito o trabalho de alguém, desvalorizar o do outro. A crueldade é o pecado original, entendeu? E a crueldade, ela é bonita demais. Ela é bonita, ela é vestida em ouro. Ela é inteligente, ela senta em cadeiras, sabe? Ela senta lá na frente. A crueldade tem diploma, a crueldade formou o mundo. É o pecado original, é a crueldade, formou o mundo. É agora para desfazer isso. E vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Hitler, o que ele achava? Né? Que ele era especial demais, que ele era muito melhor do que os outros, não valiam nada. Então esse é o caminho de Satanás, né? Então muitos estão aí à semelhança dele. Nós estamos aqui para amar as pessoas, para ser luz e sal no mundo. E se nós não passamos por algumas situações, graças a Deus, que Deus não nos tentou, não nos colocou à prova. Porque se Ele colocar, é muito provável que a gente caia. Então, quando a gente ver alguém caído, o que faz o bom samaritano? Ele levanta. Mas os outros dois não, eles passam julgando. É isso, Deus abençoe vocês. Tchau!